Papatinão, papatinão, Saca Bahia, saca Bahia, saca Bahia. Olá, ouvintes do Lesbos Videocast, seu entretenimento sáfico para todos os momentos. Eu sou Giana Reis, uma mulher branca de cabelos cacheados na altura dos ombros. Estou vestindo uma camiseta branca com a calça marrom. Hoje a gente está diretamente de Feira de Santana para continuar o nosso papo sobre artistas lésbicas. E lembrando que essa temporada tem apoio financeiro do edital Paulo Gustavo Bahia. Eu sou Beatriz, sou uma mulher branca, de cabelos cacheados na altura dos ombros, olhos castanhos. Estou vestida hoje de branco, né? Eu e Diana, mais um dia de fardinha, e não foi combinado mais uma vez. Hoje a gente está aqui com uma convidada, que é a Nívia. Vou passar para que ela se apresente. Eu sou Nívia Maria Vasconcelos, sou poeta, professora, pesquisadora. Estou com uma blusa de manga comprida amarela, quebrando aí o clima do branco. Tenho os cabelos longos, com o lado cortado em side cut. Estou com óculos de grau, batons vermelhos e sou uma mulher branca. Muito legal que você topou, né, estar aqui com a gente. E a gente quer conhecer mais do seu trabalho na literatura, como poetisa. Conta pra gente um pouco da sua trajetória. A trajetória na literatura aconteceu de uma maneira muito orgânica, sabe? De uma maneira muito espontânea. Eu queria simplesmente me expressar. Eu tinha muita dificuldade com a linguagem. Talvez hoje isso fosse até diagnosticado com algum tipo de dislexia. Eu tinha realmente um transtorno de aprendizagem da língua. Eu lia, não entendia, escrevia errado, falava errado. Então, eu perseguia a palavra. Aquela ideia do Drummond, né? Lutar com palavras é a luta mais vã. Eu fazia isso insistentemente. Então, quanto mais a palavra era difícil para mim, mais ela me envolvia, mais eu a perseguia. Então, quando eu era pequena, eu comecei a escrever, e eu tenho uma memória que remete até os 8 anos, com esse objetivo, né, de me expressar. Então, era essa a ideia. Eu não conseguia me expressar com o outro, uma pessoa muito tímida, muito retraída, muito fechada em mim mesma. Então, a escrita era essa maneira de extravasar, de colocar para fora. Então, a escrita começa em minha vida como expressão. Não era para ser lida, era para botar para fora. Então, era um processo muito voltado para mim mesma, autocentrado, né? E depois ela avança para um período de comunicação. Então, passou a não servir mais a apenas escrever. Eu queria também ser lida. Eu queria que o outro tentasse entender aquilo que eu escrevia. Então, eu passei do expressar para o comunicar. E aí eu vou avançando com minhas leituras, cada vez mais saindo dos compêndios escolares. E tem aqueles poemas avulsos, né, que a gente nem sabe como surgiu, quem escreveu, parece que aparecem lá do nada. E de repente eu começo a entrar em contato com a figura do poeta, da poeta. E isso faz com que eu busque os livros de poesia. E uma coisa bem interessante, porque se você lê um livro de poesia, você percebe que existe ali um modo de fazer, existe uma poética. Isso é interessante, porque aí eu parto da expressão para a comunicação, parto da comunicação para a questão estética, que eu passo a me preocupar agora também com a forma. Então eu percebo que não é só o que eu quero dizer, não é só o que eu quero que o outro entenda a partir do que eu disse, mas também é como dizer, né? E aí eu vejo que a poesia pode ser também a questão do arrebatamento estético, do trabalho com o ritmo, trabalho com a palavra. E eu vou amadurecendo essa escrita à medida que vou escrevendo, dessa forma, sem escola, sem oficinas. A gente está falando de uma criança da década de 80, de um adolescente da década de 90. Então, sem acesso à internet, sem smartphones, né? Sem ter poesia na televisão. Né? Então, é esse o contexto. Então, por isso, uma perseguição bastante pessoal e solitária, completamente solitária, de mim comigo mesma. É interessante você considerar, né, trazer esses pontos, porque ao mesmo tempo você cresceu aqui em Feira de Santana, né, que é também uma cidade que tem uma efervescência cultural, né, inclusive você estava comentando agora que vai ter a Flipes, né, e como é que você acha que esse cenário também influenciou no seu, né, na sua trajetória, no seu escrito? Muito boa essa pontuação, porque a revista Era já existia, por exemplo, a revista Era da década de 70, a última edição foi em 2005, exatamente há 20 anos. Então havia já um grupo poético forte em Feira, mas eu não tinha acesso a esse grupo. Eu era uma adolescente fazendo curso técnico em contabilidade.
porque meu objetivo de vida era entrar para o mercado de trabalho, para poder montar minha biblioteca, para poder comprar minhas roupas, para poder fazer minhas viagens. Assim. Enfim, eu era uma criança que vinha de uma situação, não de vulnerabilidade, mas uma situação financeira restrita, né? Então, eu tinha educação de qualidade, eu tinha roupa, eu tinha alimentação, mas eu não tinha dinheiro sobrando para as coisas, né? Então, uma criança que vem dessa realidade, ela quer trabalhar logo. O mercado de trabalho é um objetivo. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos de idade. Minhas irmãs todas começaram a trabalhar cedo, né? Eu aos 15, uma aos 17, outra aos 18 anos. Então, todas, antes de entrar para a universidade, já tinham entrado no mercado de trabalho. E a realidade da minha família era de pessoas que não faziam graduação. Minha irmã do meio foi a primeira que entrou. E aí, quando ela entrou, eu falei, pô, se ela entrou, eu consigo também. Vamos ver isso aí. Eu queria, né? E aí entrei para letras e minha irmã mais velha entrou posteriormente. Então, uma foi pedagoga, outra formada em letras, outra formada em matemática, cada uma foi. Mas todas foram para a licenciatura, continuando um pouco o caminho que minha mãe já tinha traçado, porque minha mãe tinha feito magistério e era professora do ensino infantil, né? Então a gente tinha essa docência da minha mãe atravessando a gente. E eu entro para a universidade fazendo letras, e aí eu conheço o Grupo Era. Só aí. Só que aí eu já tinha 18 anos. E eu escrevia desde os meus 8. E eu já era reconhecida como a poeta da família desde, sei lá, 13, 14, 15 anos, né? Então, foi uma coisa muito realmente separada. Eu não tinha essa vivência. Agora, eu encontro a literatura de feira um pouco antes de entrar na universidade. Então, eu encontro a revista Era na universidade. Mas a literatura de feira com um rapaz chamado Arailton Públio, que é teatrólogo, que é ator, que é poeta, e que um dia meu pai, aí que vem o grande plot twist da coisa, porque quando eu vou mostrar um poema para o meu pai me mostra um cordel. Então eu descubro da minha adolescência que meu pai escrevia cordéis. Olha. E ele desenvolve o interesse, porque foi só depois que ele se aposentou que ele começou a escrever. Então, olha que coisa interessante. Ele no canto dele, na máquina de datilografar, eu no meu caderninho, os dois escreviam, e a gente não se conversava. Então, fazíamos estilos diferentes, mas estávamos ali os dois imbuídos do fazer poético de maneira assim, espontânea, orgânica, sem estudo, sabe? Uhum. Sem ter assim nenhuma orientação por base. E meu pai começa a falar os poemas, e certa vez ele vai para o MAC, Museu de Arte Contemporânea aqui de Feira, para lançar um cordelzinho dele. E nesse ir ao MAC ele me leva, e eu vejo o Arailton Públio declamando poemas. Isso é incrível, porque eu já memorizava poemas e declamava para mim mesma. Quando eu vejo ele declamando publicamente, eu estou falando de 1995, 1994, que é uma coisa, né, eu tenho 45 anos de idade, então é uma coisa lá atrás. E aí meu pai me leva para essa outra realidade, e eu começo a declamar poemas, mesmo estando ainda sendo uma pessoa extremamente tímida, mas eu percebo uma coisa, né, eu falava muito errado, e quando eu declamava poemas, as minhas palavras saíam normalmente. Isso era surpreendente. Então, isso me instigava a memorizar mais, a declamar mais. Cada vez que eu memorizava, eu aprendia mais a estrutura do poema, o ritmo do poema, o trabalho com a forma e, consequentemente, também ampliava o meu repertório, tanto de conhecimento de mundo quanto vocabulário. Isso foi surpreendente, foi um amadurecimento. A poesia fez parte do que eu fui me transformando, sabe? Aquele tornar-se a si mesmo, a poesia foi o que me guiou para que eu me transformasse em mim mesma. Bonito. Uma coisa que eu acho muito interessante assim da sua fala e que a arte traz isso de diversas formas, né? É que eu percebo que muita gente que tem, por exemplo, problema de fala, sim, ou alguns outros problemas se une à arte para superar essas questões. Muita gente que tem problema de gagueira vai cantar, sim, porque enquanto canta ou enquanto declama, não gagueja, né? Isso é muito interessante, assim, como a arte tira a gente mesmo de um determinado lugar e leva a gente para um lugar que muitas vezes a gente supera as nossas próprias, não vou dizer deficiências, né? Que não são deficiências, mas as nossas próprias dificuldades, sim, né? E aí eu queria entender também de você como que você acha que a questão do gênero e da sexualidade atravessa também as suas narrativas, ou se isso de alguma forma te ajuda, assim, na sua produção de poemas, de poesias, de contos, de romances. Completamente. Dentro dessa Nívea criança, dentro de si mesma, existia uma Nívea criança lésbica.
né? Que não se revelava enquanto tal, porque não sabia que existia essa alternativa. Eu tenho uma irmã mais velha, que já tinha tido um filho e saído de casa, e tenho duas irmãs que conviveram comigo, né, até a fase adulta, que são as minhas irmãs biológicas, que também eram mais velhas que eu, e que representavam a feminilidade, e que seguiam a trajetória heteronormativa, de crescer, de ter o namoradinho, de ficar na porta de casa, e elas tinham alguns tipos de benefício por aquilo, por exemplo, roupas. Roupa para fulano e cicrana porque elas já namoram, né? Eu não. Então, né? Compra presente, recebe no domingo para almoçar, não faz o almoço melhor nesse domingo. Então, havia determinados benefícios que elas gozavam, assim, e que eu era mais nova e que eu observava e que, de alguma forma, você vai sendo encaminhado a tentar se inserir naquele mundo. Então, eu era a menina que gostava. Eu queria violão, eu queria bicicleta, eu queria gude, eu queria pipa, e minha irmã queria a cabeça da Barbie. E ela ganhava a cabeça da Barbie, né? Então, eu sempre falei, meus pais sempre muito esforçados, sempre tentando dar o melhor pra gente, assim, né? Então, não era uma casa rica, mas era uma casa que a gente tinha o essencial para sobreviver. E minha irmã ganhava aquela cabecinha da Barbie. De pentear, De né? pentear. É muito Fazer bom. maquiagem, Fazer pentear, maquiagem, aprender ficava feminilidade. assim, ó. É muito memória da época mesmo dos anos 90. Eu tenho uma irmã que é 10 anos mais velha, né? E minha irmã tinha essa A cabeça cabeça dessa da Barbie. Barbie, olha aí. E eu ficava assim, meu Deus, que brincadeira sem graça. E eu tinha uma vizinha que também tá dentro do LGBTQIAPN+, mas ela também não se revelava. Então, nós duas nos encontrávamos nessa realidade e a gente se perguntava, meu Deus, que brincadeira sem graça, bora brincar de outra coisa? E a gente ia pra rua, a gente ia jogar futebol. Eu quase me profissionalizo no futebol. Eu cheguei a jogar no Flamengo Futebol Feira, de Feira de Santana. A gente treinava no Joia da Princesa, né? Então, futebol de campo, que é o futebol marretado. E a gente estava lá jogando, né? E minha irmã chegava a chamar assim, moleque macho, né? Então, tinha esses apelidos pejorativos. A roupa que eu vestia era diferente. Meu pai era policial militar. E ele colocava o casaco, né, colete, eu colocava o colete de meu pai. Então, eu testava esse espectro também da masculinidade muito na minha infância, colocando elementos em mim, gostando, achando interessante. Mas à medida que eu fui crescendo, virando adolescente, eu passei a imitar um pouco as minhas irmãs. Tem um dia que eu lembro muito bem que elas fizeram um ensaio fotográfico. Começaram a tirar fotografia, né? E eu fui na onda, vesti aquelas roupinhas também. Eu tenho lá as fotografias minhas. Eu falei, gente, eu não me identifico com essas fotos, porque não era eu, era eu imitando as minhas irmãs. E aí eu começo aos 16 anos a namorar um rapaz, fico noiva de cara desse rapaz, né? E isso tudo como interfere na minha escrita? Porque a minha escrita, o meu primeiro livro, ele não está aqui porque ele é invisível, o nome dele é Invisibilidade. É porque ele foi lançado pequeno também pelo MAC. Né, assim que eu entro na faculdade, eu me junto ao grupo de também alunos, escritores, declamadores, e a gente monta um grupo chamado Os Bocas do Inferno. E a gente declama e lança livros. E um dos livros foi meu, pelo MAC, chamado Invisibilidade. Então, aquela coisa de você não ser vista, né? De você estar escondida, né? De você não ser acessada. Eu estava nesse lugar do invisível, né? E depois eu passo a estar no lugar do esconderijo, ou seja, que eu não quero que me vejam, né? Então, antes eu sou invisibilizada e depois eu quero me esconder disso. E meus poemas atravessam. Olhe bem, o nome desse livro é Escondedouro do Amor. Né? E ele fala justamente do amor como sendo esse sentimento que perpassa e que pode atingir qualquer um. Tem um poema dele que fala assim, o primeiro poema, ele se chama justamente o poema título, né? Ele se chama Escondedouro do Amor, este aqui. Aí ele fala assim, o amor não está na estrela que ao cair carrega o pedido sussurrado, está no olhar que a percebe e espera. O amor não está nas cartas lançadas sobre mesas postas, está na atenção de quem as ouve e deseja. Búzios, números e datas não contêm o amor. Ele não está, não procura. Rezas, promessas e velas não trazem o amor, só a esperança de encontrá-lo. Mas ninguém encontra o amor. Ele é misteriosamente despertado
no momento de distração e abandono. Então eu fiquei perseguindo esse amor heteronormativo o tempo inteiro e eu não o encontrava. No momento de distração e abandono, o amor homoafetivo me dominou. E eu costumo dizer que é uma espécie de mito, sabe Sófocles, que escreveu o Édipo Rei? Então é um mito edipiano, assim, porque o Édipo ele tenta fugir do seu destino indo ao encontro desse destino. Então eu tentei fugir da homossexualidade a todo custo, mas eu estava indo ao encontro dela, né? Então eu fugi de mim indo ao encontro de mim mesma. Até que eu chego a um desses livros, para você ver como o processo interfere na própria feitura do texto. Eu me apaixonei por uma mulher, eu fiz um poema para ela, mas na hora de publicar no livro eu transformei o eu lírico feminino em masculino, me segurando na ideia do masculino como sendo esse neutro, né? O latim tinha um neutro, a língua portuguesa não tem um neutro, a gente meio que aprendeu a dizer que o masculino seria esse substituto do neutro e por isso universal, né? Então, ainda dentro dessa chave, lá em 2007, quando eu escrevi esse livro, ele contém o eu lírico masculino. O poema era: toca, amor, a tua boca na minha pele, que não sou apenas aquela que deseja, sou também a que deseja tua presença nua, qual meu corpo adere. E ficou: toca, amor, a tua boca na minha pele, que não sou apenas aquele que deseja, sou também o que... E por aí vai. Ou seja, eu fui transformando o poema completamente, e é um poema erótico, homoerótico, que se transforma depois em um poema simplesmente heteronormativo, só que existe uma incoerência dentro dele. Tem um verso que ele fala: vulva, seio, carne, gozo contorcidos. Nada ali remete ao espectro masculino, né? E aí você vai criando incoerências, inconsistências e perda de autenticidade. E era porque, não, minha mãe pode ler esse livro. Então veja aí uma mulher, não adulta, lançando um livro e ainda se preocupando com esses atravessamentos. Então, se interfere completamente. No Cambridge Knot tem um poema que fala assim: tenho uma mulher que me tem, e com ela um mundo que minha mãe finge ignorar, e meu pai, já morto, não pode conhecer. E muito interessante isso que você falou, né, dessa questão do lírico e dessas contradições mesmo que a gente vai encontrar na história da literatura lésbica, né? A gente estava conversando em outro episódio com Mariana Paim, também Sim. falando sobre esse aspecto, e a gente falando justamente dessa necessidade que a gente tem de, depois de certo tempo, olhar de novo para certas coisas que são apresentadas para a gente nesse lugar do neutro e vasculhar, né, e contra esse lugar da invisibilidade, né, e conseguir encontrar esses traços que trazem, né, essa questão da homoafetividade, da lesbianidade. E aí eu queria aproveitar para puxar um gancho para você apresentar um pouco dos seus trabalhos, né? Porque eu acho que você conseguiu traçar uma rota muito contrária a essa invisibilidade, né? Sim. Com o lançamento dos seus livros, com os prêmios que você ganhou. Então conta um pouquinho para a gente dessa trajetória também. Então, venho nessa toada, né, aquele processo de escrita como expressão, comunicação, fazer estético, e isso faz com que você sinta a necessidade de juntar. Então, meus primeiros livros eram poemas avulsos que eu juntei para lançar em livro, né? O Invisibilidade era um poema único, longo, narrativo, né, e pautado em poemas do Drummond, né? Então, em um diálogo direto com o Drummond, né? Depois eu parto para poemas que refletem sobre o amor, sobre a morte. A morte me é muito cara. A questão da nossa finitude permeia muito também a minha escrita. Até por causa da questão da homoafetividade, porque eu fico assim, gente, a vida é tão finita, é tão efêmera, como podemos nos preocupar com coisas tão colaterais, né? Aquela velha história, todo mundo quer saber com que você se deita, nada pode prosperar, como diria o Caetano, né? Então a escrita ela é perpassada por esse sentimento. Então o primeiro livro que eu lanço é o Invisibilidade, que não está aqui. Logo em seguida eu lanço um livro de contos chamado Para Não Suicidar. Não é essa versão, aqui é uma segunda edição lançada pela editora Mondrongo. A primeira edição foi uma edição feita também pelo MAC, Museu de Arte Contemporânea de Feira,
foi extremamente importante para mim. Foi lá que eu vi o primeiro poema sendo declamado a plenos pulmões pelo Orator Público. Foi lá que meu pai lançou o primeiro cordelzinho dele. Foi lá que eu falei assim, poxa, eu quero fazer isso também, né? E lancei o Visibilidade por lá, e lancei o Para Não Suicidar por lá. Então, essa aqui já é a versão trabalhada em gráfica, que é pela editora Mondrongo, que é uma editora muito importante daqui da Bahia, né? De Ilhéus e Itabuna. Tem como editor o Gustavo Felicíssimo. Então, lancei esse livro de contos. Então, fiquei com um livretinho de poema e um livro de contos. Até que eu me inscrevi num concurso em 2008 e lancei esse livro aqui, que eu ganhei o prêmio CDL de literatura, e ele publicou esse livro chamado Escondedouro do Amor, né? E esse poema Escondedouro do Amor, ele já vem com a reflexão sobre o amor, só que é um amor que não tinha sido ainda vivido, né? É o amor da Nívia noiva, heteronormativa, ainda que estava dentro de um relacionamento mais dentro de uma chave do que tinha que ser feito, né? Não do que se queria fazer, né? Então, não ainda atravessada por essa paixão, né? Pela vida e tal. Então, O Escondedouro do Amor é um poema reflexivo. Eu costumo falar que ele traz esses temas tradicionais, né? O amor, a morte, a saudade, mas dentro da questão da metáfora mais metafísica, né? Então, vai fora, muito na cabeça e fora do corpo, né? Poemas abstratos. A Morte da Amada é um poema, é um livro de poema que traz um grande flanco, assim. Eu escrevi poemas aqui que tem 2006, 2007, ele foi lançado em 2013. Então ele tem poemas de uma Nívia que ainda estava dentro das relações heteronormativas, mas que já havia se apaixonado por uma mulher, já tinha sido, né, demovida ali daquela heteronormatividade compulsória. E eu noto uma diferença muito grande nos poemas. São poemas que vêm com mais pulsão, mas ainda dentro de uma reflexão muito forte, ainda muito metafísicos, ainda dentro de uma abstração, só que já querendo fazer a passagem, né, para uma coisa mais concreta, mais física. E aí eu consigo fazer isso neste que ganha o prêmio Jorge Portugal, que é o meu xodozinho, o Cãibra de Nó, que é um livro que foi composto por 11 mulheres, assim. Os poemas são meus, mas 11 mulheres botaram a mão, entre quem fez a produção executiva até quem fez a ilustração. Ana Noronha, ilustração, Bruca Teixeira fez o layout, a Kátia Borges fez o prefácio, a Esmeralda Cravansola fez a revisão, né? Tivemos uma equipe também trabalhando com marketing, com a questão de social media, com assessoria de imprensa, toda composta por mulheres, né? Então, um livro assim muito especial para mim e que marca um ponto de inflexão no qual eu já me identifico aí sim como uma mulher lésbica, e isso é muito contundente no livro, porque eu me desfaço daquele eu lírico disfarçado, né? Eu me desfaço desse eu lírico masculino pseudo-neutro e assumo esse eu lírico feminino e me coloco. E um movimento interessante é que quando eu saio desse autocentrismo, de falar só desses sentimentos que estão em minha cabeça e passo também a escrever com o corpo, com a carne, com a dor física, por isso Cãibra de Nó, né? Ela vai para a dor física, ela sai a morte da amada, escondedouro do amor, e ele vem para Cãibra de Nó. Então o título já traz essa contundência da concretude, né? E é o momento em que eu passo a falar também da sociedade, né? Que eu abro mais a minha obra para falar também, então, uma obra mais política, né? Não autocentrada em mim, mas que reflete sobre todas essas questões da efemeridade, da vulnerabilidade dos corpos. Todos nós temos corpos vulneráveis, mas a sociedade, através dos limites que são impostos a determinadas categorias, tornam esses corpos ainda mais vulneráveis. Nós, enquanto mulheres lésbicas, somos atravessados 2 vezes por essa vulnerabilidade. Talvez 3 por sermos ainda nordestinas, e talvez 4, no caso, nós que somos do interior, e por aí vai, né? Então, os corpos não precários, mas sim precarizados. E o livro consegue trazer esse processo, né? E sempre refletindo também sobre a própria escrita, com poemas metalinguísticos, os chamados metapoemas, né? Sempre pensando. E sempre vendo a literatura como cutucar a onça com vara curta, né? Escrever como risco, porque ela cria memória, cria narrativas, revisita passados. E é um processo de autoconhecimento
que assusta também, né? Que apavora. E aí eu chego neste livro, que é o último lançado, O Corpo é uma Foto no Escuro, porque se o Cambridge Law é um ponto de inflexão, aqui a concretude se faz completamente, né? Então, é um livro atravessado por Judith Butler, por exemplo, é um livro atravessado por Carl Sagan. Como assim, Judith Butler e Carl Sagan? Sobre cosmologia mesmo, sobre você pensar nos bilhões e bilhões de anos que a Terra existe, do tempo que estamos aqui na Terra, e como desperdiçamos esse tempo precarizando a vida do outro, né? Então, a fotografia é um mote do livro, é uma espécie de leitmotiv, mas tudo para falar do amor. E eu costumo falar que nos outros eu falava do amor de uma maneira muito cerebral. Depois eu passo a falar do amor de uma maneira muito córdica, né? Muito com o coração. E nesse aqui eu falo do amor com o estômago. É o amor que se fala através das vísceras, sabe? E aí ele atravessa, é um livro dedicado a ela, que no caso é a minha companheira de 12 anos, Daiane Sampaio, também artista, cantora, compositora, multi-instrumentista, e que atravessa a minha vida de uma forma e passou a atravessar também o meu poema. Pra vocês terem ideia, neste livro tem 3 poemas dedicados a ela, são os 3 poemas finais, porque o livro já estava no prelo, quando houve essa paixão arrebatadora, e eu pedi que acrescentasse esses 3 poemas. Aqui eu tenho uma sessão dedicada a Daiane, e aqui eu tenho o livro totalmente dedicado a Daiane. E o mais interessante é que quanto mais essa minha relação ficou exposta, mais eu pude parar de falar de mim mesma e centrar-se em mim mesma e falar da sociedade. Então esses livros são os livros, para mim, a meu ver, mais políticos, mas sem perder, obviamente, também o trabalho com a expressão, com a comunicação e com a estética, que agora não acontecem de maneira um após o outro, mas de maneira simultânea, né? Na feitura do texto como um todo. Eu adoro, né? Que a gente é sempre muito emocionada. Aham, essa patroa. E aí, uma coisa interessante sobre a neutralidade, né? Que é utilizado o gênero masculino na palavra como neutro. Sim. Existem alguns grupos de pesquisas que vêm tentando reverter isso. Um exemplo disso é o NEIM, da UFBA, né? O Núcleo de Estudo Interdisciplinar das Mulheres. Elas utilizam o gênero feminino como neutro para tudo, para os editais, na escrita dos artigos. Eles invertem essa lógica e colocam o feminino como Sim. neutro, né? Justamente porque tem muita gente que questiona isso do ponto de vista acadêmico mesmo, né? De fazer essas reflexões de que é um reflexo mesmo do patriarcal, por que o masculino é o neutro, né? E não o Sim. feminino. Então, nesse processo de decolonizar o pensamento, que é um termo que vem sendo muito utilizado, né? Às vezes até hypado, mas que é legal também hypado. Não tem problema, não é uma crítica. Sim, sim. Inverte. E eu achei legal, assim, achei interessante, sabe? Achei positivo até. E, enfim, adorei seu trabalho. Até estava conversando com o Dia, a gente estava fofocando aqui um pouquinho antes de começar. E eu vou dar uma pesquisada, uma garimpada aí, vou escolher alguns para comprar, né? E acho que o Di também se animou ali com o Cambridge Law. É uma edição muito bonita, gente. Tem umas gravuras muito, muito lindas mesmo, assim, dentro do livro, né? A gente indica. Assim, já encaminhando a nossa conversa para o final, eu queria que você deixasse, assim, algumas sugestões, né, para quem está aqui no interior, né, aqui em Feira de Santana, e quer se aproximar desse universo da literatura, grupos, clubes de leitura, como é que a gente pode dar indicações? Olha, eu conheço 2 clubes de leitura aqui. Tinha um fantástico com a Mariana Paim, né, que é parceiraça. Quero Leia Mulheres, mas, se eu não me engano, ele está suspenso temporariamente, não está acontecendo. Mas tem um de Carolina Moraes, chamado Clube de Leitura Janelas Abertas, e tem um de Elis Franco, chamado Literate Cura. Tem saraus que acontecem também, fiquem ligados. Tem um lugar também que quase sempre está acontecendo lançamento de livros, é um lugar muito cultural chamado Miss Brau. É um lugar que, com certeza, você frequentando, você vai conhecer escritores, vai conhecer poetas, né? Estamos tendo as feiras literárias. Aqui em Feira tem a Flifes, por exemplo. Então, acompanhe as feiras literárias. E, obviamente, é interessante, hoje a literatura está acontecendo muito nas redes sociais.
Então, é interessante estar atento aos poetas. Eu mesma tenho a minha rede social, que é Nívia M. Vasconcelos, onde eu posto, né, sobre livros, sobre literatura, curiosidades. Eu tenho também o Dica de Leitura, que passa toda sexta-feira na Rádio Band FM, aqui em Feira, e também na Rádio Transnotícias. Então, toda sexta-feira, por volta das 2 da tarde e por volta das 19 horas, eu estou lá dando uma dica de leitura. Aí pego sempre alguém de fora e alguém de feira. Então, é importante estar atento à literatura local e também fazer essa ponte com a literatura nacional e também internacional. Uma dica que eu dou para os neófitos, né, que está começando agora na arte da escrita, é leia sobre tudo. E leia sobretudo acerca do gênero que você quer dominar. Você quer fazer poesia, leia muito poema. Quer fazer prosa, leia muita prosa, mas leia também sobre tudo, sobre todos os assuntos possíveis. Viaje, converse, é preciso de matéria para poder escrever. Eu costumo dizer que a gente escreve sempre com a memória do lido, do vivido e do imaginado, né? O lido nos dá vocabulário, nos dá estruturas, a gente sempre começa pela imitação e depois vai ganhando o estilo. A memória do vivido, as nossas viagens, as nossas experiências, as pessoas que conhecemos, com quem compartilhamos momentos de nossa vida, né? E a do imaginado, porque nossa memória sempre é falha, então sempre a gente usa a fantasia, a imaginação para completar as nossas narrativas. É muito legal, eu agradeço muito por sua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente conversando. Lembrando que o Lesbos Videocast continua, essa temporada ainda tem outras convidadas que vão passar aqui para falar sobre outras linguagens, então a gente agradece. Fiquem por aqui, acompanhem as nossas redes. E lembrando que nós temos o apoio do edital Paulo Gustavo Bahia para realizar mais essa temporada, né, trazendo essa tônica, né, das artistas lésbicas baianas. Então fica aqui, segue a gente nas redes, ativa o sininho, né, essas notificações. Compartilhem com as amigas, ajuda a gente a divulgar o projeto. Movimenta aí, faz um comentáriozinho, fala que adora o Nívia, diz que vai comprar os livros também. É isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.